Boa noite, desejantes. Estamos aqui para mais uma live, hoje com a presença da psicanalista Inês Catão. O título da nossa live é Os Caminhos do Analista que Atende Crianças Autistas e Psicóticas. Não tinha ninguém melhor para falar dele do que a própria Inês Catão. Eu conheci a Inês pelos livros que ela tem publicado através da editora Ágoma, se tornou uma pessoa importante no meu percurso. Então, Inês, é uma alegria para mim ter você aqui, para a gente ter essa conversa, ter essa entrevista, esse diálogo, e te agradeço muito por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite, Luiz, a oportunidade de estar falando aqui com os teus seguidores. Com os nossos, tem muita gente aí que já está te seguindo também, Inês, e acho que a coisa não é só seguir, né? É realmente acompanhar o trabalho de perto. Assim, eu faço questão de divulgar o trabalho de vocês para que mais pessoas tenham conhecimento mesmo. Porque uma das coisas que eu sentia, Inês, na faculdade era a falta de acesso a psicanalistas que estavam atuando na contemporaneidade com crianças. Né? E por isso também que você se torna uma das minhas referências, né? E Inês, eu queria te perguntar, como é que você encontrou a psicanálise? Como é que foi esse misterioso encontro aí entre você e a peste? Que história foi essa na tua vida que você encontrou a psicanálise? Pois é. Como é que foi isso? Pois é, a gente já se fez essa pergunta, né? Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, não sei se eu encontrei a psicanálise ou ela me encontrou. Acho que é uma pergunta que a gente nunca chega a saber exatamente como é que as coisas se deram, né? Depois que você me disse algumas perguntas que você ia fazer, fiquei pensando, né? Foi bom que você fez em cima da hora e eu não tive tempo de pensar muito. Então, a espontaneidade da live que é o legal, né? Mas há muito tempo, né, que eu poderia dizer para você que eu, porque vi isso outro dia, a gente comentou e brincou com isso outro dia no Instagram, né? Eu poderia dizer a você que eu fui uma criança que foi atendida, né, por especialista, né? Eu fui levada a psicóloga, né, quando era criança, achei muito chata a psicóloga, fui levada a um psiquiatra e tive a sorte de que, naquela época, de cruzar com um psiquiatra que não era desses que cola um diagnóstico ao primeiro encontro, né, e o psiquiatra acabou me liberando, né, não sei se isso foi imprudente da parte dele, mas, bom, eu acho que isso é uma parte da história, né? Depois, eu não sei realmente quando é que eu começo a pensar, né, em ser psicanalista, mas eu já fui fazer medicina com esse pensamento. Naquela época, esse era um caminho, né, trilhado por muitos. A maioria dos psicanalistas eram médicos. E havia uma discussão no Rio de Janeiro, eu sou de lá, né, no Brasil todo havia uma discussão sobre quem é que podia ou não fazer uma formação analítica. Toda a discussão, né, o início do lacanismo no Brasil, né, e toda a discussão de como era a formação do analista. E eu, por várias razões, não só por essa, e sobretudo por desconhecer a psicanálise, fui fazer medicina. E na medicina, né, eu já entrei para ser psiquiatra, que também não deixa de ser pensando que estava me aproximando, na verdade, é bem diferente a psiquiatria da psicanálise, né? Para começo de conversa, a psicanálise não é uma especialidade médica, como a gente sabe. Mas eu fiz medicina pensando em ser psicanalista, eu fui ser psiquiatra, como sou até hoje, né, pensando em ser psicanalista, né? Então, uma parte da história de como eu encontrei a psicanálise ou como ela me encontrou foi assim, certamente no começo passando pelas minhas dificuldades e buscando ajuda, e depois, no início buscando, né, meus pais buscando por mim, né, e depois eu mesma fazendo as minhas escolhas, como a gente faz as escolhas, que são sempre sobredeterminadas, então é um pouco no escuro, né, sem saber exatamente o que está levando a gente a trilhar aquele caminho. Inês, em que momento desse teu percurso aí na psiquiatria, na psicanálise, nessas discussões que estavam acontecendo, em que momento você decide, então, receber crianças? Pois é. Eu preciso dizer que eu sou psicanalista de adultos também, né? Eu não recebo só criança,
E como psiquiatra é que eu tomei a decisão já há muitos anos de não atender como psiquiatra, não atender mais adultos, né? Foi uma decisão tomada. Eu fui psiquiatra de adultos, todos os meus primeiros 10 anos de percurso, trabalhei nos hospícios do Rio de Janeiro, né, nos 3 grandes hospícios, no Pinel, na Colônia Juliano Moreira e no Dom Pedro II, né? E trabalhei nesses hospícios, trabalhei com adultos, e a questão da criança, ela tem a ver, eu tive pensando, ela tem a ver, por um lado, com eu querer escutar as crianças, porque eu própria não fui... Hoje eu tenho um analisante meu que diz isso, era uma coisa que eu senti em criança. Eu não gostava de ser criança. A minha infância foi absolutamente comum, banal, mas eu não gostava de ser criança. Eu, aos 9 anos, me sentia uma adulta, mas os adultos me olhavam como uma criança. E isso significava que não dá importância ou valorizar, ou pelo menos eu não sentia, que a minha fala era valorizada enquanto criança, né? Uhum. Então, eu acho que uma das coisas que me levou ao encontro, né, das crianças é ajudá-las a ter voz, né? Ajudá-las a que elas sejam escutadas, porque eu mesma, enquanto criança, não me achava escutada. E os bebês entraram, porque as crianças é uma coisa e os bebês é outra, né? Os bebês e os autistas ainda outra. Os bebês entraram na minha história profissional pelo meu interesse em pensar, né, o começo do funcionamento psíquico, né? Sempre foi isso que me interessou e até hoje me interessa, não sou a única, vários de nós é interessado nesse tema. E foi assim que eu fui me interessando pelo trabalho com bebês e pela mesma razão me interessei pelo trabalho, né, com crianças autistas. Ocorre que eu achava que as psicanalistas de crianças eram muito chatas, e eram umas mulheres muito chatas, e eu não queria ser como elas. E aí, aqui tenho que citar o nome da Cristine, porque eu conheci a Cristine Lasnik, isso foi em 1991, eu conheci a Cristine em Lisboa, na casa da Maria Belo, e a Cristine não tinha nada a ver com as psicanalistas chatas que eu tinha pensado como psicanalistas de criança, né? E, na verdade, a Cristine, o interesse dela eram os bebês e os autistas. Ela mostrou para a gente, em 91, na casa da Maria Belo, o croquis do Rumo à Palavra, o livro dela, o primeiro livro dela, assim, livro dela, porque tem muitos artigos, mas o livro primeiro, que depois tem várias versões, né? Uhum. E eu conheci ali esse trabalho e fiquei imediatamente interessadíssima pelo trabalho dela, e isso, sem dúvida nenhuma, contou para que eu, enfim, me dedicasse, passasse a me dedicar mais, a partir dali, ao trabalho com bebês, com crianças autistas, tem a ver com isso. É interessante, Inês, você falar sobre dar voz às crianças, porque um dos trabalhos que, assim, que você faz e mais se destaca, pelo menos para mim no teu percurso, é o trabalho a respeito da voz. Né? Exato. Você faz esse trabalho. Né? A questão da voz, ela me atravessa, todas essas coisas que a gente faz atravessam a gente há muito tempo, né? Eu fui uma criança que tinha um sintoma que era de afonia, muitas vezes fui afônica, eu fui paciente do Pedro Bloch, o famoso Pedro Bloch, por afonia. Agora eu não tenho mais esse sintoma, mas tive em criança muitas vezes, mas a voz ela vem por aí também, mas ela vem por muitos caminhos, ela vem também por um interesse na psicose, na alucinação auditiva da psicose, né? E tudo isso, e com certeza o dar voz, né, a mim mesmo, evidentemente, dar voz, né, aos sujeitos que a gente recebe. Então, a voz, ela de fato, ela teve e tem um papel muito importante no meu trabalho e naquilo que me interessa. Uhum. Eu acho que a live não ia ser minha se eu não falasse sobre o doutor. E, Inês, assim, um dos momentos que eu vejo a doutor falando sobre atendimentos com psicóticos, ela diz que
um certo cansaço pode recair sobre o corpo do analista enquanto ele está atendendo uma criança psicótica. Ele estava tudo bem com ele, estava descansado, mas naquele certo momento esse cansaço pode recair sobre ele, e que uma das dificuldades no atendimento com crianças psicóticas é porque eles utilizam a linguagem através do corpo, mas de uma parte que não é utilizada pelos neuróticos, por exemplo, para uso da palavra. Né? Então, assim, ela dizia que o fígado no psicótico fala. E aí o desafio do psicanalista é esse, né? Falar com o fígado e desse psicótico para depois, de algum jeito, fazer aquilo virar palavra. Então, assim, você vê essa dificuldade na clínica com os psicóticos. Quais são, para você, as maiores dificuldades para quem começa a atender essas crianças? Bom, é legal a gente falar sobre isso, até porque a nossa live de hoje é um esquenta para o curso que a gente começa nessa sexta-feira, né, Luiz? Isso. E é muito bom ouvir você falar da doutor e dar tanta importância a ela. A doutor, eu tenho que dizer que ela me interessa muito, eu me interessei muito pelo trabalho da doutor, no tempo em que eu vivi em Portugal, quando eu tinha mais tempo do que eu tenho hoje, né, eu li bastante a doutor, e em várias coisas ela é inspiradora, exatamente no modo como ela se aproxima da criança, no modo como ela fala com a criança, sem falar de um modo abebezado com a criança, né, falar respeitando a criança. Né? Então tem várias coisas na doutor que me interessam, né, mas eu não vou falar em termos de responder a sua pergunta, eu não vou responder com o corpo teórico da doutora, né? Vou responder a partir, né, da minha própria prática, né? E que já é de muitos anos, com criança autista, com criança psicótica. Lembrando que o grupo de psicanalistas, né, os vários grupos, porque eu faço parte de mais do que um, mas os grupos dos quais eu faço parte separam autismo e psicose, né? Uma coisa é o autismo, né, e outra coisa é a psicose no tempo da infância. Essa é toda uma discussão que a gente precisaria de mais tempo para trazer. Mas, de fato, seja autista ou seja psicótico, são clínicas muito difíceis, né? Por muitos motivos. A clínica com o autista, quando é um autista tipo Kanner, que a gente agora vê muito sintomatologia autística, mas não obrigatoriamente, né, um autismo tipo Kanner, a característica básica do autismo, a definição, é essa recusa, né, do entrar em contato, né, com o outro. E então, essa é uma dificuldade de saída. Você poder escutar uma pessoa que muitas vezes ela não fala em palavras, que ela fala de uma maneira muito particular e que você vai ter que aprender com ela de que maneira acessá-la, né, para poder trabalhar com ela. Muitas vezes vai ter que emprestar seu corpo, o analista empresta sempre o corpo na análise, mas eu digo o corpo em carne e osso, né? Com a criança ele já está muito próximo, já está muito em jogo no trabalho. Com uma criança autista ou uma criança psicótica, eu diria talvez que mais ainda. São inúmeras as dificuldades, não é uma clínica fácil, sim. Eu até me lembrei de um relato de caso que eu fiz, que parte dele está publicado na revista Crianças, número 3, né? Terceira edição, em que eu relato um cansaço, de uma fome, de que eu sou acometida em plena sessão, e são coisas que podem acontecer também numa sessão né, de análise com um adulto, mas que realmente a clínica com a criança e com a criança pequenininha e com a criança autista e psicótica, ela é mais difícil, ela exige mais, não dá para ter uma clínica só de crianças autistas, por exemplo. Não me passa pela cabeça isso. E um dia de trabalho no serviço público, onde eu trabalho, que é um serviço de referência, né, para saúde mental de crianças de 0 a 12 anos, aqui no Distrito Federal. Atenção secundária do SUS, né, um ambulatório. Se eu passo ali um dia inteiro, eu saio exaurida, porque é um contato, por várias razões, mas também por um contato muito intenso, não é, com essas crianças, com esse nível de dificuldade do contato. E o que atenua isso,
né, são duas coisas, é o trabalho em equipe e você poder dividir suas dificuldades com outros e uma direção de trabalho, né? Você ter uma direção de trabalho, poder fazer um diagnóstico do que acontece e fazer uma hipótese de uma direção de trabalho, isso é o que pode auxiliar, e o interesse, né, de pesquisa são as coisas que auxiliam a gente a se manter numa clínica tão difícil. Uhum. Inês, para quem está iniciando a clínica com crianças autistas e psicóticas, qual seria, se isso for possível, uma dica que você dá para quem está começando assim como eu? Porque eu tenho até estudos, mas não recebo crianças nem autistas nem psicóticas, talvez por um certo medo, mas ainda não me sinto preparado para receber essas crianças, e é necessário, querendo ou não, um preparo, um certo amadurecimento também teórico para receber essas crianças. O que você diria para quem está querendo começar nessa clínica? Então, eu acho que a gente não deve se enganar e pensar, eu vou falar agora aqui, é um pouco desagradável dizer isso, mas eu acho que a gente não deve pensar que a clínica com a criança, ou mesmo com o bebê, ela é mais fácil porque a criança é pequena, né? O tempo da infância não é um tempo, a criança não é um adulto em miniatura, o tempo da infância não é um tempo antes, não é um tempo preparatório, né, para a adultez, né? É todo um tempo com peculiaridades, com especificidades, e se bem que é verdade que a clínica a gente aprende praticando, é como ser mãe, ninguém nasce mãe, né? Você aprende sendo com o seu filho, né? Na clínica, então você aprende praticando, mas claro que para ir para a clínica você tem que estar com embasamento teórico naquilo que você pretende trabalhar, né? É claro que eu vou dizer que eu considero importante que a pessoa tenha, né, um trabalho analítico, que faça um trabalho analítico, né, que quando se propõe a clínica, a uma escuta de base analítica, sobretudo, é claro que isso exige que a pessoa faça a própria análise, né? Isso faz parte da preparação, faz parte da formação. Depois que a pessoa está atendendo, se propôs a esse lugar, é importante que ela tenha supervisão, né, sobre os casos que ela recebe. Mas para se lançar nessa clínica é um ato de coragem, porque não é uma clínica fácil, nem a clínica com o autista, nem com o psicótico e nem com o bebê. São três coisas que eu estou separando, mas todas têm seu grau de grande dificuldade. E eu entendo o que você diz, porque no início, quando eu comecei a trabalhar com criança autista, eu também tinha medo. Eu não tinha entendimento do que era, né? Quando eu comecei a trabalhar com pessoas psicóticas, lá atrás no meu percurso, adultos psicóticos, eu também tinha medo, né? Medo da loucura. A gente não sabe direito o que é loucura, a gente tem preconceitos em relação à loucura, a gente, em geral, quer a loucura distante, né? E algumas pessoas a mantêm distante o mais possível, né? Outras pessoas resolvem que vão enveredar por aí. Eu fiz medicina. Na minha época em que eu estava me formando médica, eu entendi que eu tinha que fazer estágio em tudo. Eu fiz estágio em maternidade, fiz em pronto-socorro. Só que quando eu ia para o pronto-socorro, e quando eu ouvia o barulho da sirene da ambulância, e a ambulância fazia Tinonion, ela parava ali onde eu estava, eu queria sumir. Eu não queria atender, eu era a última pessoa que queria estar recebendo quem chegava de ambulância. Então, obviamente, que eu fiz aquilo, o pronto-socorro para mim, clínico, ele foi uma espécie de tortura que eu me obriguei, porque eu achava que fazia parte da formação, mas evidentemente não era para ali que eu ia. A questão da loucura, né, é difícil mesmo, trabalhar num hospício é uma coisa extremamente penosa, tanto que eu, né, depois de 10 anos trabalhando com psicótico adulto em hospício, eu achei que não era mais o que eu queria. Mas aprendi muito. E até para aprender o grau de violência que essa prática implica e como, né, eu não queria para mim essa continuação. Mas voltando à sua pergunta, porque eu acho que a gente dando assim pequenos trechos de recortes da prática da gente, da vivência, da formação, acho que também torna esse assunto
né, leve, numa medida em que as pessoas possam, né, escutar numa quarta-feira à noite. Eu acho que se a pessoa ela vai fazer esse trabalho, ela tem que ter um mínimo de preparo teórico para estar nele, né? Não pode ir apenas com a cara e a coragem. Aliás, tem que levar o ouvido, e para o ouvido estar ali ajudando, né, tem que ser um ouvido treinado. Quer dizer, que esteja em treinamento. Tem que haver, diria, uma proposta de treinamento do próprio ouvido para escutar essas pessoas que falam, muitas vezes, de um modo que não é evidente, né? Então, alguém que está começando tem que saber que, em todo começo, a gente tem tem dificuldade, a gente vai um pouco no escuro, né? Mas não totalmente no escuro, né? Eu comentei outro dia, eu recentemente fiz uma viagem, e nessa viagem nós alugamos um carro, a viagem foi para o Piauí, nós alugamos um carro, e quando nós chegamos no Piauí, o carro que nos deram era um carro muito melhor do que aquele que a gente tinha pedido, era um top de linha, porque era o que tinha. E nem a pessoa da locadora sabia explicar como é que usava o carro, porque ele tinha acabado de receber. Então, como as colegas tinham vindo de mais tempo de viagem, eu me ofereci, não, deixa que eu vou. E fui, né, e entrei no carro que eu não conhecia, estava de noite, e nós pegamos uma estrada, todo mundo pode dizer, bom, mas coloca o GPS. Sim, se ele funcionasse. Porque a meio da estrada ele não funcionava, os celulares também não, tudo escuro, eu garanto que não tinha nenhuma sinalização naquela estrada, era noite, então nós, a páginas tantas, a gente não sabia mais para onde seguir. E esse carro me fez pensar, essa situação me fez pensar em algumas coisas, inclusive quando a gente entra numa direção de tratamento com uma pessoa que você não conhece, é um pouco assim. Quando a gente está começando a clínica, é mais assim, mas é sempre assim, em certa medida. Só que o que eu pensei quando eu entrei naquele carro? Eu tenho carteira de motorista, eu sou habilitada para esse trabalho, né? E eu não tenho medo de escuro, isso é mais ou menos verdade. Eu estava acompanhada de alguns outros, então, contanto que alguém fale, a luz vem, não é verdade? Então, eu estava acompanhada e eu tinha uma firmeza de propósito. Eu disse, eu não vou desistir, né? E vou insistir. Então, eu acho que são três coisas para alguém que está começando a pensar. Carteira de habilitação, ou habilitação básica para aquilo que vai se propor, né? Nem que seja numa autoescola, de preferência numa escola de psicanálise, né? E a pessoa não ter medo, né? E ter coragem e ter firmeza na direção do trabalho. Mas para ter firmeza na direção do trabalho, tem que chegar a poder saber fazer minimamente uma hipótese de trabalho e a partir dela, né, seguir. Inês, acho que essa live já valeu aqui quando você disse que também teve medo no início, mas que você foi, mesmo com medo, né? Você enfrentou sabendo quais eram os seus medos, quais não, você não tinha medo da escuridão, e você estava apta, de certa forma, para aquilo, né? No carro, sim, e no início da clínica também. Inês, uma coisa que eu queria te perguntar também é que você falou a respeito que o seu ciclo, então, entende a psicose num lugar, o autismo em outro, e alguns psicólogos ou psicólogas poderiam dizer assim, isso é papo de psicanalista. Então, eu pergunto agora para a médica Inês Catão, a psicose, ainda que ela não esteja no DSM, que ela estava, não está mais, ela ainda existe? Olha, essa é uma pergunta excelente, porque hoje eu trabalho com muitos psiquiatras da infância, que são mais novos do que eu, né? É uma coisa engraçada, que de repente começa todo mundo a ficar mais novo que você, não sei o que acontece. E a maioria dos meus colegas, ótimos, por sinal, mando aqui o meu abraço, mas a maioria por uma questão de formação, o modo como estão sendo formados, pensa que falar em psicose é uma coisa do passado, né? E porque hoje ela não existe mais. Isso não é verdade, né? É preciso dizer que isso tudo tem história e que maioritariamente, e sobretudo a partir do DSM-5, 2013, mas desde o DSM-3, a psicose vai desaparecendo e vai dando lugar ao espectro do autismo, né?
Então, hoje, tudo está colocado nesse grande saco de gatos que é o espectro do autismo, e por isso a psicose foi desaparecendo. A psicose esteve muito presente nas classificações, enquanto a psicanálise influenciava a psiquiatria, o que vai até os anos 70 do século passado, século XX, cada vez mais isso foi se modificando até o estado de coisas em que a gente está hoje. Efetivamente, para nós psicanalistas, a psicose não desapareceu, né? E não é coisa do passado. Para alguns de nós, o autismo é um modo clínico de apresentação da psicose, mas para outros, nesse segundo grupo eu me incluo, psicose e autismo são duas, vou chamar de categorias, mas esse é um termo DSM, não é da psicanálise, são duas categorias diferentes. É preciso lembrar que o diagnóstico de um psiquiatra é totalmente diferente do diagnóstico de um psicanalista. O autismo para um psicanalista ou a psicose não são doenças, né? São modos, né, do sujeito se colocar no campo da linguagem. Há muitas discussões entre os próprios psicanalistas, mas eu faço parte do grupo que considera o autismo, clinicamente, como decorrência de um impasse metapsicológico que se dá num ponto da constituição psíquica que é anterior ao ponto de dificuldade, né, da psicose, né, aonde aí a psicose aparece clinicamente. Na clínica, a psicose no tempo da infância ela é muito mais difícil de diagnosticar, porque ela é muito diferente da psicose no adulto. Diagnosticar a psicose num adulto, um adulto delirante, um adulto que alucina, tem alucinações auditivas, é muito fácil, é relativamente fácil. Agora, diagnosticar fenomenologicamente, né? Agora, diagnosticar uma psicose, mesmo no adulto, né? Como nós a pensamos, um psicanalista pensa que aquela pessoa funciona, né? Se estruturou psicoticamente, isso já é mais sutil, mais delicado e mais difícil, porque não obrigatoriamente isso se apresenta com os fenômenos delirantes ou alucinatórios, no adulto. Na criança, é ainda mais difícil. Primeiro porque o tempo da infância até a puberdade é um tempo de constituição, né? A estrutura é não decidida. Então a gente está de acordo com essa ideia, então a gente fala que é preciso o teste da adolescência para poder afirmar efetivamente em qual estrutura a pessoa pode se colocar. Antes disso, né, a gente pode ter um quadro de psicose, como eu tenho recentemente, 2 quadros de psicose, né, um no consultório, outro no serviço público, assim, muito, muito chamativos, mas só para quem, né, aprende a fazer essa leitura, porque são crianças, qualquer uma das duas, que passaria por autista, né, entraria no grande rol dos autistas. Então a psicose existe, a psicose e o autismo não são, na clínica, não tem a mesma expressão clínica, porque não são efetivamente derivadas de um impasse de mesma ordem, para nós psicanalistas, né? Para alguns, né, o autismo é uma forma de apresentação da psicose, para os grupos que eu integro, não. Né? Por que essa diferenciação é importante? Porque a gente não dirige a cura, o tratamento da mesma forma num caso e no outro. Agora, efetivamente, na psiquiatria hoje se fala pouco de psicose, o que é uma pena. Praticamente os meus colegas psiquiatras da infância e adolescência hoje não diagnosticam psicose e sim pensam que ela desapareceu porque ela desapareceu das classificações. A gente tem que lembrar que as classificações elas são produto cultural, que elas mudam com o tempo e que então nós estamos atravessando um longo período de autismo. Você até fez parte, Inês, da tradução da classificação francesa, não é isso? Sim. Se você puder falar um pouco eu fiz também. parte. Exatamente. Eu fui uma das 6 pessoas que fizemos uma força-tarefa de tradução da CFT-MEA, que é a classificação francesa dos transtornos mentais da infância e do adolescente. E ela foi publicada em 2018, então ela, graças a essa força-tarefa, está disponível em português. Ela tem uma diferença importante em relação a um DSM, por exemplo, ou a uma CID, que são os mais usados. Ela é interessante para fazer a gente pensar num outro modo de classificação. O problema das classificações não é a classificação em si, é o uso que se faz delas. Né? A CFT-MEA, a classificação francesa, tem eixo BB, né,
que você não encontra no DSM-5, por exemplo, e tem uma peculiaridade de guardar o fator dimensional e de levar em consideração as vivências da pessoa se refletindo nos sintomas que ela apresenta, ao invés da ideia de transtorno que vem caracterizando os DSM desde o DSM-3. Então vale a pena conhecer. Inês, a Maria Cristina Kupfer, do Lugar de Vida, ela disse certa vez que foram os psicanalistas que desencarceraram os autistas. E hoje são os psicanalistas que têm sofrido um certo combate para que não atendam mais crianças autistas. Agora eu faço a pergunta para a Inês Catão, psicanalista. O que pode um psicanalista frente ao autismo ou à psicose? O que a psicanálise vai poder fazer? Pode muito. Em primeiro lugar, eu estou inteiramente de acordo com a minha colega, amiga, contraparente, que é a Cristina Kupfer. Um abraço para ela, se em algum momento ela escutar essa live. Estou inteiramente de acordo. A psicanálise sofre uma injustiça quando ela hoje é atacada como possibilidade de tratamento para o autismo, para a psicose, e sobretudo para o autismo, porque foi graças à psicanálise que as crianças, não só as autistas, as crianças com síndrome de Down também, saíram do fundo das casas, né, do anonimato, e passaram à circulação social. Das correntes. Das correntes também. Exatamente. Das correntes literais, né? Ou seja, as crianças, de fato, diferentes, que têm um modo de funcionamento outro, elas puderam ganhar, né? Eu não sei você, Luiz, temos uma grande diferença de idade, mas eu não me lembro, eu não tive nenhum colega autista, né? Na minha época de colégio, toda a minha época de colégio, nunca tive um colega autista. É uma coisa curiosa, onde é que eles estavam naquela época, né? Então eles estavam, não é que eles não existiam, eles estavam invisibilizados. A psicanálise participa de modo ativo, sobretudo a psicanálise francesa, com seus estudos, para entender o funcionamento do autista, para a gente poder falar hoje com tranquilidade em sujeito autista, para a gente dar voz ao autista. Não é só a psicanálise, é claro que as autobiografias dos autistas savants também ajudam nisso, toda a luta das famílias de autistas também, mas a psicanálise, ela injustamente, ela tem um mal entendido aí, porque ela realmente participou dessa possibilidade de socialização de todos os diferentes, inclusive dos autistas e psicóticos. Você tinha perguntado alguma outra coisa ligada a essa, mas que eu não lembro só dessa parte. Não sei qual foi a outra coisa. Não, Inês, era só mesmo assim, o que pode a psicanálise, né, frente ao autismo e à psicose. Né? Pode muito. Hoje, e nisso eu estou de acordo com o Maleval, né, Jean-Claude Maleval, que é um colega francês, professor da Universidade de Rennes, e eu estou de acordo com ele nisso. Autismo evolui para autismo, não evolui para psicose, né, como a gente pensou. A minha experiência clínica, né, está de acordo com o que esse colega diz, nesse sentido. Mas, não é, quando uma pessoa vai para a análise, a maioria de nós, e é de estrutura neurótica, cada um que passou por uma análise ou está passando, sabe como ela ajudou na própria vida, como ela limpa a gente, né, de toda a sujeira e todo o excesso que a gente traz. Né? Então, mas ninguém deixa de ser neurótico quando passa por uma análise. Só que é um neurótico avisado, um neurótico que, né, já tem contato com as suas dificuldades, e vou usar um termo que não é muito da psicanálise, mas que é um termo muito que se usa muito agora, é mais capaz de fazer a gestão do próprio mal-estar e do próprio desejo. Então, da mesma forma, o que a psicanálise pode fazer por um autista? Melhorar a posição do sujeito. É com isso que a psicanálise se compromete. A cura na psicanálise não tem o mesmo entendimento da cura médica. A psicanálise se compromete em melhorar a posição do sujeito no campo da linguagem. Então, um autista melhora sem deixar de ser autista, um psicótico melhora sem deixar de ser psicótico, e assim por diante. Efetivamente, a psicanálise tem muito a contribuir com autistas, com psicóticos, com todas as pessoas
que querem se submeter a uma análise, ou, né, aquelas que são levadas por seus familiares porque precisam de ajuda, né? Nós, psicanalistas, nas nossas escolas, estamos sempre estudando, trabalhando, né? Eu faço parte do núcleo de psicose, as psicose e autismo da Escola Letra Freudiana, eu sou membro da Letra, que é uma escola do Rio, e a gente, cada um de nós, acumula testemunhos de mudanças positivas nos nossos pacientes, né? Não obrigatoriamente a gente está publicado em revistas com fator de impacto, a Cristine diria aqui, né, é preciso publicar em revistas com fator de impacto, isso é toda uma outra conversa. Com certeza que é importante que a gente dê os nossos testemunhos, mas a gente sabe que a psicanálise tem um problema, ela lida com o inconsciente, e o inconsciente não se transmite. A transmissão, né, o ensino da psicanálise, melhor dizendo, ele é sempre falho nesse ponto, né? Por isso a gente fala de transmissão e não de ensino, né, da psicanálise. E a dificuldade é a transmissão da própria experiência do inconsciente, que é o miolo, o cerne, o umbigo, que me ocorre dizer, o umbigo, né, da psicanálise. Uhum. Inês, há pouco tempo atrás, havia uma certa discussão se no autismo havia sujeito, né? E você, numa conferência no CEPAI, você fala sobre um menino que era seu paciente, ele bate a porta. Se ele bate a porta, ele deseja entrar, e se ele deseja entrar, ele é um sujeito desejante? O que você acha? Olha, o que a gente está pensando sobre isso hoje no Núcleo das Psicose e Autismo da Letra? A gente pensa que o autista é um sujeito, mas um sujeito da linguagem, e não um sujeito do inconsciente. Quando a gente, hoje, banalizamos muito o termo sujeito, é preciso resgatar que se trata de uma noção da psicanálise lacaniana. Quando Lacan fala em sujeito, é sujeito do inconsciente. Para haver sujeito do inconsciente, que não é nada que se pegue como esse copo, né? Então, é um produto de uma cadeia significante. Isso para os colegas que estão me ouvindo que não são psicanalistas é grego, né? É lacanês. Mas o sujeito do inconsciente, ele só pode surgir como produto fugaz que surge e desaparece nas formações do inconsciente, na associação livre, no ato falho, no xiste, no sonho, no sintoma. Assim é que ele aparece. Ele não tem uma materialidade concreta de um copo, por exemplo. Ele tem um outro tipo de materialidade, que é a materialidade da palavra, que o Lacan chamou, né, com o neologismo materialidade, né, criando um neologismo a partir de mot, a palavra, que significa palavra em francês. Então, né, para haver sujeito do inconsciente, é preciso um funcionamento, né, um funcionamento significante, em que um significante se remeta a outro significante, ou seja, isso é que é o sujeito do inconsciente. No autismo, a gente faz a hipótese que há um impasse nesse tipo de montagem. Por isso é que, para ser rigoroso com a teoria, a gente não pode dizer que tem um sujeito do inconsciente ali, mas tem um sujeito da linguagem. Por quê? Para mim, não há nenhum ser humano fora do campo da linguagem. Né? Sobreviveu, é humano, sobreviveu, está no campo da linguagem, com as suas dificuldades e com as suas possibilidades, né? No embate com o campo da linguagem. Então, é um sujeito da linguagem. Por que é um sujeito? Aí, tomando a ideia de sujeito muito mais por alguém que é ativo, que se coloca de modo ativo. Todo mundo que trabalha com autista recolhe essa atividade. A recusa é uma recusa ativa a entrar em contato com o outro. Não porque ele não queira, mas porque ele não consegue. Ele não está aparelhado para tal. Então, é desse aparelhamento que se trata. É esse o tipo de ajuda que um analista pode dar a um autista em trabalho. Inês, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa live. E já? Já, olha, passou muito rápido. É bom demais, Inês, te ouvir, porque vai passando o tempo e a gente não vai percebendo. A Rosa Mariotto fez uma publicação do qual você comentou, e frente ao comentário de vocês duas, eu disse, né? Poxa, como teria sido bacana encontrar vocês na minha infância, né? Quando eu também era uma criança estranha, muito possivelmente teria ali um diagnóstico de TOD, beirando, assim, versado com a loucura, versado com a psicose, mas assim, eu pude encontrar vocês no meu caminho, né? No meu desejo. Que bom que eu pude encontrar vocês.
Então, Inês, eu queria pedir para que você faça o convite para essa atividade aí no dia 19, Claro. no dia 26, para a gente ter mais Então eu momento contigo. Quero convidar todo mundo que está aqui hoje para se juntar a gente, né, a mim, ao Luiz, nessa sexta-feira, dia 19, a partir das 19 horas, né, pelo Zoom, né, Luiz? Isso. A inscrição é pelo Simpla e o trabalho nosso vai ser pelo Zoom, para a gente começar a primeira parte de um curso exatamente sobre autismos e psicose, né, no tempo da infância, a distinção, a gente tem muito para conversar. Então, Inês, é isso que eu queria te dizer, né? Que você encontrou, infelizmente, aí uma psicóloga não muito legal, que você achou uma chata, mas com certeza, se eu tivesse encontrado você na minha infância, teria achado muito legal o seu trabalho, como, enfim, hoje você virou referência para mim, assim como também é a Rosa, a Lasnik, Cacau, enfim, as pessoas que eu tenho me achegado para sustentar mesmo o meu fazer. Acho que a gente não faz uma clínica do nada, né? É realmente algo que vai sendo construído. E a última pergunta, Inês, que eu sei que seu tempo é corrido, mas que eu tenho para te fazer tranquila. Como que alguém se torna Inês Catão? Essa pergunta é muito engraçada. Essa pergunta é muito engraçada. A gente nunca sabe como a gente se tornou aquilo que a gente se tornou, né? Eu poderia dizer para você que, não vou dizer que foi por acaso que eu estou onde eu estou, porque ninguém está onde está, seja lá onde for, por acaso, né? Eu sempre gostei muito de estudar, minha família toda sabe disso, sempre me encontraram estudando, né? Foram muitos fins de semana, né, estudando, continuam existindo situações assim, os colegas, os amigos sabem, tem seu lado bom e seu lado ruim, todo mundo sabe, cada um sabe a dor e a delícia, né, de ser o que é. E eu, enfim, é isso, quer dizer, foram muitas etapas já, e eu sou muito grata a muitas pessoas que puderam também, assim como você fala, que a gente pode estar te ajudando no teu percurso, também sou muito grata a muitas pessoas, não vou enumerar agora aqui, que tornaram possível o meu percurso, né? E que é um percurso de muito estudo, de muita insistência, de muito desejo, né? E de procura de pares, né? Nos quais a gente acredite, e porque ninguém caminha sozinho, né? Um ser humano não caminha sozinho, a gente precisa de pares, e aí, né, contanto que alguém fale, a luz vem. É isso. Então, gente, eu faço convite para que vocês se unam conosco nessa atividade de transmissão, de aprendizado, no dia 19, no dia 26, agora de agosto, de 19 horas às 22 horas. E quem quiser se inscrever, enfim, é só entrar no link que se encontra aqui no meu perfil. Também sigam a Inês. E a última coisa que eu tenho para te dizer, Inês, é que, mesmo sem saber, você me fez novamente gostar de poesia. Porque eu tinha me afastado da poesia, mas você postando os seus escritos, isso me fez lembrar de um outro momento da minha vida onde a poesia me sustentou por muito tempo. Então, muito obrigado. Olha, Luiz, hoje a gente não falou de poesia, que pena, né? A poesia tem um lugar importantíssimo para mim. Eu demorei muito a postar minhas poesias, talvez tempo demais. Há muitos anos que eu escrevo, desde criança, e a poesia e a psicanálise são, sem dúvida nenhuma, meus pilares de sustentação. Que bom que te influenciaram. Com certeza, Inês. Inês, muito obrigado, um abraço. Eu que agradeço. E até o dia 19. Tchau, até sexta. Tchau, tchau.